Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui nosso primeiro Economês. A ideia é eu falar de forma um pouco mais livre o que a gente está vendo para a conjuntura global e Brasil, trazer essa atualização, obviamente, todo mês. Começando aí então por global, né? O que a gente tem visto aqui? A economia lá de fora está passando por um momento positivo e baseado em três grandes questões para a gente ter na cabeça. A primeira é que a inflação está mais baixa pelo mundo. Em vários lugares do mundo a inflação tem melhorado. O segundo ponto é que o crescimento continua robusto. Tem algumas regiões aí que estão sofrendo uma certa desaceleração, mas no geral crescimento moderado e positivo aí global. E o terceiro ponto é que aquelas altas de juros que a gente viu no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, enfim, está começando a chegar no fim. Ou seja, os juros mais altos no mundo está chegando aí nos seus últimos capítulos. E aí quando você junta tudo, é uma notícia positiva, certo? Menos inflação, crescimento ok, juros parando de subir. Isso acaba desenhando para a gente um certo otimismo dos mercados que a gente está vendo nesse curto prazo. Pega positivamente na bolsa, o dólar um pouco mais fraco, etc. Né? Beleza, essa é a foto da situação, acho que a foto é positiva, olhando para o global. A minha grande dúvida é o filme, né? O daqui para frente. Basicamente porque eu não sei o quanto tempo esses juros altos, ainda que não mais altos, porque eles estão parando de subir, quanto tempo esses juros altos vai ter que ficar por aí justamente para a inflação continuar baixa. E aí juros altos por mais tempo machuca a economia, né? Então o que eu estou querendo dizer é que aquela discussão de uma possibilidade de recessão lá fora ainda está viva. Talvez não no curto prazo, mas para 24 acho que é um ponto de atenção que a gente tem que ficar de olho aí, é um ponto de cautela. Mas enfim, é positivo o ambiente para Brasil, por exemplo. Bom, caminhando agora para Brasil, né? O que eu queria trazer para vocês? Inflação aqui também está nos seus melhores momentos, então a gente tem visto aí uma desaceleração do IPCA importante. O IPCA chegou ali perto de 3% em algum momento agora, nos últimos meses. O IGPM, por exemplo, está numa deflação forte, de mais de 5%. Então, a inflação está indo bem, obrigado, seguindo esse ritmo lá de fora também, de uma inflação mais bem comportada. Beleza, só que a partir daqui, o que é que a gente está monitorando? Né? A gente está vendo esse IPCA começando a reacelerar. Então, a gente está falando de um IPCA que poderia fechar o ano perto de 5%. A gente tem, oficialmente, 4,9% para o IPCA. O que a gente tem monitorado, então? Do lado positivo, essa valorização do nosso câmbio, né? O câmbio está baixo, né? O dólar está baixo ainda, dá uma segurada, né? Na inflação, obviamente. E o segundo ponto é que o próprio governo tem atuado em alguns preços importantes, exemplo, por exemplo, dos combustíveis. Né? A Petrobras não tem repassado as altas que a gente está vendo no petróleo lá de fora, então o preço de combustíveis dá uma segurada. Esse é o lado positivo da história a partir daqui para a inflação. Do lado de riscos altistas, né? De inflação mais alta, a principal na minha cabeça, a mais importante, a gente está num ambiente aí de desemprego baixo. Então, o desemprego baixo desenha para a gente uns salários que poderiam pressionar a inflação também. Um segundo ponto bastante importante, as expectativas de inflação mais longas, ou seja, que aquilo que os economistas estão vendo de inflação de longo prazo continuam altas, né? Então, uma expectativa de inflação alta, às vezes, muitas vezes, transborda para a inflação corrente, né? No sentido de mais inflação. E o último, que está todo mundo comentando, né? São os riscos do El Niño. Né? O El Niño entrando aí pode desenhar para a gente alguns preços de alimentos para cima. Enfim, juntando tudo para a inflação, estamos no melhor momento da inflação no Brasil, tem uma perspectiva de subir a partir daqui, mas nada que nos preocupe tanto, tá bom? Dito isso, por que isso também é importante? A gente começou finalmente a cortar os juros aqui no Brasil, né? O Copom acabou de reduzir a Selic em 0,5%, a gente está falando de uma Selic de 13,25% agora. Se a inflação está bem comportada, você pode começar a cortar os juros. Na questão dos juros, duas grandes discussões. A primeira é, o BC tem dito para a gente, né, o Banco Central tem dito para a gente que ele quer seguir nesse ritmo de cortes de meio e meio por reunião, e o mercado fica especulando em que momento ele poderia acelerar o ritmo de corte, ou seja, cortar 0,75%, quem sabe até 1%. O Banco Central não quer que a gente acredite que ele possa acelerar, mas a verdade é que tem essa discussão posta na mesa. Juntando tudo, se a gente seguir no ritmo de meio e meio, que é o que o Copom está dizendo para a gente que ele quer fazer, a gente está falando de uma Selic que terminaria o ano ali na casa de 11,75%. O que deveria acontecer, o que poderia acontecer, o que deveria acontecer, na verdade, para ter de fato uma aceleração nos cortes, né? Cortes mais agressivos. Uma das principais aí é a inflação de serviços se comportar melhor, que continua muito alta, né? E a gente acabou de ver no último IPCA uma inflação de serviços bem comportada. Então o mercado tem sim colocado uma chance sempre maior de cortes de 0,75%. Então, juntando tudo bem, esse ano a gente pode até não ver a Selic acelerando no passo de corte, mas para o ano que vem eu vejo bastante espaço para o Copom começar a trabalhar com juros mais baixos. Inclusive porque a gente vai ter novos diretores no Copom entrando, né? O governo coloca mais 2 novos diretores
na virada desse ano para o ano que vem. De forma que a gente projeta uma Selic para o final de 24, na casa, a gente acabou de revisar, na casa de 8,5%. Então, eu entendo que os futuros bancos centrais, né, os futuros diretores, vão sim tentar experimentar juros mais baixos no ano que vem, então essa é uma notícia positiva, né? Outro ponto que pode vir a desenhar para a gente juros mais baixos no Brasil é o crescimento nosso. Esse ano a gente está crescendo bem, obrigado, né? A gente está na casa, a gente projeta aqui um crescimento na casa ali de quase 2%. É um pouco abaixo do consenso, mas é um bom crescimento. Pensa que no começo do ano esse número estava mais perto de 1%, então as projeções têm melhorado, muito por conta da agropecuária, que está indo bem, obrigado, e serviços também. Só que para o ano que vem a gente já vê um PIB abaixo de 1% de crescimento. Então um PIB mais fraco desenha para a gente um juros que também pode cair mais. Então acaba exigindo certa cautela nesse otimismo, porque legal, a gente pode trabalhar com juros mais baixos, mas parte desse juros mais baixo pode vir porque a atividade econômica está um pouco mais fraca. Então vale a gente monitorar. A agropecuária, como eu falei, foi o carro-chefe dessa recuperação, dessa melhora dos números desse ano, setor de serviços também, mas isso tudo perde um pouco de fôlego conforme você entra em 2024. Grosso modo, falando de atividade, tudo aquilo que depende mais de renda das famílias vai bem, obrigado, porque o desemprego está baixo, a inflação está caindo, então as pessoas estão com dinheiro para consumir, o governo tem transferido renda, mas tudo aquilo que depende mais de crédito acaba sofrendo porque os juros estão começando a cair, mas são juros ainda altos, né? Então esse é o grande conflito que desenha para a gente uma atividade que perde fôlego ao longo do tempo. E aí, finalmente, falando daquilo que é, em geral, a vergonha dos economistas, né? Porque é difícil de acertar, né? Que é o câmbio. O que a gente tem visto? O câmbio recentemente tem melhorado, todo mundo tem visto, né? O dólar aqui chegou a bater na casa ali dos 4,70, subiu, desceu, enfim, está oscilando, mas o que eu acho que explicou essa melhora do câmbio? A primeira dela foi o próprio juros altos, né? Juros altos no Brasil atrai dinheiro para cá, então isso desenha para a gente um câmbio mais valorizado. O segundo, a gente teve uma redução do risco Brasil, né? O governo teve vários acertos nesse primeiro semestre, né? O Ministério da Fazenda teve vários acertos nesse primeiro semestre, a gente começou a falar de reforma tributária, a gente minimamente endereçou algumas questões fiscais, né? Então teve uma redução de percepção de risco Brasil, então desenhou câmbio mais baixo também, e a gente também teve um enfraquecimento do dólar pelo mundo que ajuda. Legal, só que olhando para frente, que é o que importa, desses três condicionantes, acho que dois deles e trazem algumas dúvidas. A primeira, mais óbvia, é os juros altos, né? Então, como eu acabei de falar para vocês, a gente deve ir para uma Selic na casa de 8,5%, se a gente estiver certo na nossa projeção. Juros mais baixos, aquele dinheiro que entrava aqui de forma especulativa, né? Tentando usufruir desses juros altos, começa a sair, começa a olhar para outros lugares, então desenha para a gente um câmbio que pode subir. E o segundo é que essa redução de percepção de risco Brasil também demanda alguma cautela, porque certas questões ainda estão em aberto. A principal delas, bem resumida, o governo ainda tem que dizer para a gente como que a gente vai chegar nas contas públicas no campo positivo, né? Ou seja, receita crescendo mais do que despesa, né? Hoje, o que acontece é que a gente começa a ver os gastos do governo maiores do que a arrecadação. Então isso tudo desenha para a gente uma piora de percepção de risco Brasil se a gente não atacar isso. Como a gente vai atacar isso? A principal que a gente tem ouvido do ministro Haddad é uma tentativa de aumento de arrecadação, aumento de impostos para aumentar a parte da receita também. Mas enquanto a gente não sabe exatamente como isso vai ser endereçado, isso também pode desenhar para a gente alguma piora de percepção de risco. Juntando tudo, indo para os números, para vocês me cobrarem depois, que é o que importa, né? A gente tem um câmbio que terminaria o ano ali mais na casa dos 5,10, então a gente está um pouco acima do consenso, o consenso tem trabalhado com um câmbio mais baixo, e aí para o final do ano que vem a gente tem 5,30, número também que é acima do consenso, muito baseado nessas duas forças. Juros mais baixos no Brasil e uma dúvida sobre o que vai ser o desenrolar dessas contas públicas que ainda trazem desafios para a gente. Turma, por hoje é isso, a gente se vê no próximo Economês. Um abraço e sorte sempre!